Nossa, Thiago, que vergonha, foi mal aí, cara. Deu uma zebra aqui, eu tive que adiar um pouco. Vamos esperar um Beleza. pouquinho aí para anunciar que está entrando. Prazer falar com você. Me desculpe mais uma vez o atraso, mas você conhece a nossa vida de advocacia, né, Thiago? Vou sair e entrar de novo para pegar o fone ali, rapidinho. Ou seja, vamos fazer. Agora a gente não tem dia nem hora lá. João, tudo bem? Então, a gente estava em umas discussões muito importantes aqui antes, né, essa mudança. Vocês que estão no direito tributário vão viver uma nova era, na minha visão. Ô, Alexandre, tá, por causa do Alexandre, tá bom? Vocês vão viver uma nova era, na minha visão, porque com todas essas decisões que o Supremo e o STJ estão adotando no sistema tributário, na minha opinião, a gente está abrindo muito mão daquilo que gera segurança jurídica, que são as categorias constitucionais, né? E a partir disso, nós vamos ter que recomeçar essa construção para que se gere segurança jurídica. Ô, Gabriel, obrigado. Falei igual um louco na aula, né? Comecei às 7, terminei às 10. Não parei um minuto, mas foi muito legal mesmo. Então, a gente está vivendo uma nova era, uma nova, na minha visão, de que nós vamos ter que pegar essas decisões do Supremo, analisar a repercussão delas, não somente para o caso concreto, mas para outros casos, e a partir daí reconstruir um sistema, porque ele não pode ficar com essa indefinição de conceitos, porque essa indefinição é que gera exatamente a insegurança jurídica. Acho que nós precisamos realmente refletir profundamente sobre o que vem sendo feito nas decisões dos tribunais e na própria construção da doutrina tributária, né? Então, vocês aproveitarão muito do que virá. Eu tenho certeza que eu talvez não, que já estou mais velho, mas eu tenho certeza que vocês terão muitos desafios e trabalhos pela frente. Vamos esperar só o Thiago entrar. Hoje a gente fez uma pautinha, pedir desculpa pelo atraso. Aí o Thiago entrou. Está conectando. E aí, Thiago, tudo bem? Beleza? Renovar você mais uma vez o pedido de desculpas aí, cara. Eu fiquei apertado com uma coisa aqui meio urgente e acabei atrasando muito. Então, desculpa ter te feito esperar. Pedir desculpa ao pessoal aí que está entrando, que contava com a live. Quem não puder participar, depois vê lá na nossa, no IGTV da Bradt, essa live. E aí, Thiago, tudo bem? Criamos um grupo de WhatsApp do pessoal que estava antes aqui na live, chamado Guardiões do Lobato. Thiago, aonde você está indo, pelo amor de Deus. Olha, isso só é para provar que todos nós gostamos de você, tá bom? Te administrar no Supremo já estava difícil. E aí, Thiago, tudo bem? Quando é que eu vou poder ir para Brasília? Eu tô com saudade de você, de tomar um vinho aí em Brasília. Uai, vem para Brasília. Esse negócio tá. O aeroporto tá bom, senhor. Vamos em breve para isso. Estão seguros. A gente faz a live, os dois, um ao lado do outro, ao invés de ficar por aqui se encontrando. Galera, então essa é a nossa live semanal de decisões dos tribunais superiores. Eu acho que nós já estamos aí com 8 ou 9 episódios. Essa live, 9? Essa live tem um aspecto muito peculiar, de que ela pode acontecer a qualquer dia. E a partir de hoje ela pode também acontecer a qualquer hora. Ou seja, mantenha-se ativo e fique de olho nas redes da Bradt, porque aqui é igual o plantão do Jornal Nacional. Nós podemos entrar a qualquer momento. Ou Band News, 5 minutos, tudo pode mudar.
tudo pode mudar. Então, assim, agora já nem hora mais tem live. Eu acho que pedir pro pessoal ainda na web, que ajuda a gente demais, de que os próximos anúncios de live deveria vir com essa menção. Live, Tribunais Superiores, Walter e Thiago, a qualquer dia ou a qualquer hora. Surpresa, surpresa. Oi? Vamos lá. Vamos lá, Thiagão. Hoje foi divulgado o relatório Justiça em Números do CNJ, um relatório super interessante para quem gosta de entender o judiciário. É um relatório denso que foi publicado aí no site do CNJ e mostra alguns números que revelam assim, o gasto com o judiciário aumentou, nós temos aí, aumentou em relação ao ano passado, né? Esses números são de 2019, mostra um dado super interessante, 90% dos processos hoje que circulam no Brasil estão digitalizados, isso é um acervo muito bom. Um outro ponto assim, importante da Justiça, o legado do ministro Dias Toffoli na presidência chega ao final, com a posse do ministro Luiz Fux e da ministra Rosa Weber, agora no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Realmente o ministro Toffoli deixa um legado impressionante, porque ele, em meio à pandemia, foi um ministro forte que instituiu, vou deixar de lado qualquer tipo de crítica se o plenário virtual foi ou não bom, mas que trouxe prestação jurisdicional. Então, acho que esse hoje é o maior legado do ministro Dias Toffoli, né? Assim, a prestação efetiva que ele trouxe em meio à pandemia. Isso foi viveu crises extremamente graves, né, à frente do Supremo. Viveu crises extremamente graves à frente do Supremo. E aí, assim, isso é um grande legado que ele deixa para todo o judiciário. É verdade. E aí, e para a democracia também. E vamos começar, então, com os nossos casos. Primeiro é a DPF. Onde pode ser encontrado esse relatório que você acabou de dizer? Você me mandou no WhatsApp, mas para o pessoal. No site do CNJ. Ou melhor, joga no Google, Justiça em Números. Vai ser lá o primeiro resultado da busca. Se jogar no Google, Walter Lobato e Thiago Conde, sai a live? Vou experimentar. Experimenta. Se não sair, é porque o pessoal da Na Web tem que melhorar. A live surpresa. Vamos lá para o nosso primeiro caso. Primeiro caso, aplicabilidade do regime de precatório a empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos. Esse caso está em julgamento agora. O ministro relator, que é o ministro Edson Fachin, ele converteu o julgamento do referendo da medida cautelar em mérito, e ele falando que essas empresas prestadoras de serviços públicos e que atuam sem caráter concorrencial ou no intuito de lucratividade são equiparadas às entidades de direito público quanto à necessidade de apresentação de precatórios de pagamento de dívidas. Então, assim, nesse caso concreto, nós temos duas empresas, o Metrô DF e a Emater, dessa ADPF. E aí, o ministro Fachin falou que o Metrô DF deveria seguir sem a submissão de regime especial, porque ele tem um intuito de lucro e tudo, e a Emater DF, que é uma empresa ligada aí ao agro, explora essas atividades agrárias, mas somente aqui no DF, a Emater Paraná, desculpa, ela tem que ter o regime de precatório. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, falando que as duas devem ter esse regime de precatório, porque elas atuam aí, apesar de ter aí intuitos específicos, elas têm aí sempre o poder público por trás e atuam como longa-manos do Estado. Então, por isso, deve ter esse regime. Isso é bom para quem atua. Eu, que gosto muito de imunidade, atuo muito com imunidade,
é bom porque é um passo a mais, assim, essa questão do longa-mano, Doutor do Tiago, Estado. o senhor já é ser conhecido no mercado, eu tenho recebido vários elogios, aliás, na sua atuação no Supremo, no STJ. É uma injustiça dizer que o senhor atua muito com as imunidades. O senhor atua com qualquer tema. Não, mas eu gosto muito de imunidade. Ah, eu também Eu, gostaria de ter uma imunidade. eu também, Nem eu precisava também. ser, nem precisava ser tributária. Qualquer uma, né? Qualquer uma, gente. O outro tema, o segundo, aí começa o tema mesmo de tributário, que a gente gosta, que é o tema 1050, que é a questão da constitucionalidade de vedação do aproveitamento da alíquota zero de PIS e da COFINS no regime monofásico para empresas optantes do Simples. Esse tema é importante porque aqui a gente vai ver se a gente tem ou não uma regra geral de PIS/COFINS para essa questão de regime monofásico e se essa regra geral aí ela vai se aplicar a regimes ou a empresas optantes do Simples, né? Então, a tese foi que é constitucional a restrição a empresas optantes do Simples Nacional ao benefício da alíquota zero prevista no parágrafo único, tendo em conta o regime próprio do Simples. Essa foi uma tese que me deixou surpreso, porque o ministro Marco Aurélio ele entendeu que não há um aumento de ônus ou violação ao tratamento tributário favorecido, já que a redução à alíquota zero aqui no regime monofásico foi estabelecido para empresas varejistas e atacadistas, que atuam no regime de contribuições em separado, sistemática que não alcança o Simples. Então, ele entendeu que não há violação ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que eles já usam um critério distintivo para essas empresas optantes do Simples. Então, não há nenhum mal à isonomia. Eu considero aqui, apesar de ser só informativo, eu acho que o tratamento tributário favorecido aqui, e que sim uma questão que tem previsão constitucional, deveria ser preservado. O fato dele ter um tratamento favorecido na Constituição não implica que ele tenha outros tratamentos. Então, assim, mas o caso continua aí em julgamento, né? E vamos ver o que vai sair. Aguardam os votos dos demais ministros. Fundamentalmente, né, na questão da monofasia, a gente tem três problemas. O primeiro é esse julgamento do Supremo, o segundo é no STJ, a possibilidade ou não de aproveitamento de crédito por conta de um dispositivo genérico que veio depois, e o terceiro são os planejamentos tributários que são feitos em torno do tema, que tem muito julgamento no CARF sobre isso, seja a questão da monofasia e a segregação de atividades, seja a própria questão do valor mínimo tributável lá do IPI. Esse caso do Supremo, ou pelo menos o voto do ministro relator, me surpreendeu muito, porque a monofasia, apesar do Simples ser um regime de fato diferenciado, a monofasia busca tributar uma única etapa da cadeia produtiva, né? A CBS, proposta pelo governo federal, ela diminui o número de setores da monofasia, mas mantém alguns lá ainda. E a ideia é tributar uma única etapa com uma alíquota maior. Se o Simples tem na sua composição tributária, na sua composição de recolhimento, aqueles tributos que estão na monofasia, de alguma forma, a empresa do Simples, que está inserida nessa cadeia produtiva, está tendo um ônus maior, sim, do que aquele outro que não está inserido, que não está no Simples, mas está nessa cadeia monofásica e que ele não é tributado na sua etapa, porque já houve uma tributação em uma determinada etapa. Então, na minha opinião, apesar da gente não poder dar opinião, também acho que eu esperava um prestígio maior ao regime do Simples, que é, inclusive, determinação constitucional. Isso. Eu também esperava um prestígio maior do Simples, que é a determinação constitucional. Isso é importante.
Agora, o Supremo falou que, como ele já tem um benefício específico, um tratamento tributário favorecido, ele não precisa, ou aliás, ter um novo tratamento não ofende, vai ofender aí sim a isonomia. Né? Esse caso ainda tem muito pano para manga, só tem o voto do ministro Marco Aurélio, os demais ainda não se manifestaram, só acaba na sexta, então a gente ainda vai ter aí emoção e a gente vai falar do resultado dele final na próxima semana, né? A qualquer momento e a qualquer hora. Terceiro caso aí é o tema 1020, um tema super difícil, que ele fala da constitucionalidade de uma lei municipal que determinou a retenção do ISS pelo tomador de serviço em razão de ausência de cadastro no município do prestador de serviço estabelecido em outro território. Ou seja, é aquela loucura do nosso sistema tributário de exigir, assim, prestadores de serviço em Minas Gerais. Assim, Brasília fica muito difícil isso acontecer, mas em Minas Gerais já tem Nova Lima e o município de Belo Horizonte, assim. É uma rua que divide o município. Então, assim, eu vou ter que ter cadastro em tudo que é município, se esse caso passar aqui. Aqui é o município de São Paulo, que é um município forte, né, articulado politicamente, e que acaba exigindo esse tipo de cadastro. O que o ministro decidiu? Aqui é o ministro Marco Aurélio, que não vai ter aquela obra, os votos que eu não proferi, que é uma obra clássica de ministro aposentado, porque o ministro Marco Aurélio vai proferir todos os votos da vida dele. Vai ter um que ele não tenha proferido. E aí, o ministro Marco Aurélio propôs a fixação que é incompatível com a Constituição Federal qualquer disposição normativa que prevê a obrigatoriedade de cadastro em órgão da administração municipal de um prestador de serviço que não está estabelecido naquele território do município. Então, esse tipo de obrigação acessória de cadastro, ela é absolutamente inconstitucional. Segundo o ministro, essa lei do município de São Paulo, na verdade, ele leva a uma imprecisão na identificação do sujeito ativo da obrigação tributária. E ele desvirtua um pouco essa figura do princípio da tipicidade. Então, assim, leva a uma situação difícil esse cumprimento dessa obrigação acessória. ISS já é uma situação complicada, porque nós temos aí, assim, mais de 5 mil municípios. Então, o prestador de serviço que emitir nota fiscal autorizada por outro município para o tomador estabelecido no município de São Paulo deve se cadastrar na Secretaria de Finanças do município. Isso é muito pesado. Imagine você, assim, o pequeno prestador de serviço. Né? Então, o ministro entendeu que essa lei municipal ela é inconstitucional por usurpar uma competência privativa da União, que é estabelecer norma geral nacional sobre a matéria. Tá? Então, uma lei do município não pode dispor disso. Agora, esse é o voto do ministro Marco Aurélio. Adivinhe uma divergência que acabou de apontar? Do ministro Alexandre de Moraes, que divergiu para falar que é inconstitucional essa exigência de cadastro. Então, assim, nós estamos vindo aí com uma nova obrigação acessória para o prestador de serviço. E mais do que isso, né? A gente tem que colocar isso no contexto da forma como o ISS hoje é posto no ordenamento jurídico. Porque, junto com esse cadastro, essa exigência de cadastro, você também criou em 90% ou 100% dos municípios que efetivamente arrecadam o ISS, porque tem muitos municípios que não têm capacidade de arrecadar e vivem de transferências, mas nos grandes municípios, o que você tem também é uma inversão do sujeito passivo, do ônus de recolher, né? E que muitas vezes é responsabilizado pelo recolhimento o tomador do serviço. Então, aquele prestador que entende que, de alguma forma, o seu fato gerador ou que o tributo devido não é àquele município onde está o tomador, ele fica muitas vezes escravizado
pela retenção do tomador. E aí o tomador retém, porque senão ele será responsabilizado por algo que não é ele que eventualmente vai brigar por aquilo. E eu já vi vários prestadores de serviço tendo que recolher em duplicidade, colocando na sua planilha de custos 2 incidências de ISS, que é uma coisa injustificável, né? Que mostra claramente o problema do nosso ordenamento jurídico. Eu, inclusive, recentemente falei com o nosso querido amigo Alberto Macedo, que conduz aí um dos projetos que é o Simplifica Já. Na minha opinião, deveria haver uma câmara arbitral entre os municípios para dizer o seguinte: o contribuinte recolhe o ISS e eles aqui decidam a quem pertence o ISS. Não é possível que o contribuinte fique no meio desse tiroteio da guerra fiscal e tenha que entrar com ações de consignação e pagamento, que tenha que pagar 2 vezes o mesmo tributo. E isso se deve muito a essa sistemática que é baseada na praticabilidade e que se alastrou, que é retirar a responsabilidade do prestador, colocá-la no tomador e, ao mesmo tempo, exigir que ele faça cadastro naquele município. Como eu disse no caso do DIFAL, como eu disse no caso da Lei Complementar 157, nós estamos regionalizando ou tornando meramente locais os prestadores de serviço, porque você nacionalizar a prestação de serviço te causa tantos transtornos que não vale a pena para o negócio. Ou seja, é melhor ficar pequeno. É melhor ficar pequeno. É melhor ficar pequeno. Isso. E esse tipo de legislação, ela estimula a informalidade. O cara presta o serviço lá e emite o serviço no município que ele já tem. É difícil, viu? Vai ser complicado. Daí, vamos ver. Vamos embora. Oremos. Terceiro caso é o tema 1024, que é a questão da inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartão de crédito na base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Devido por empresas que recebem pagamento por meio de cartão de crédito e débito. Então, são aqueles valores de prêmio, são valores que não são extraordinários aqui, mas é uma discussão que não é nova no Supremo, que é essa questão de receita de terceiro. Então, assim, o patrimônio aqui é importante. Se não há aporte ao patrimônio da empresa, é incabido qualquer imposição tributária. Ou seja, eu não tenho um acréscimo patrimonial. O Supremo fala isso. O simples registro contábil da importância não transforma-a em receita. Esse caso é super importante para a advocacia, porque se ele passar, o julgamento tem voto somente do ministro Marco Aurélio, por enquanto, relator, mas se ele passar, eu vou ter aí um precedente, pelo menos quanto às razões de decidir, importantíssimo com relação a essa entrada transitória de recursos no caixa da empresa, ainda que se existir a contabilização. Então, o ministro Marco Aurélio propôs que valores retidos por administradora de cartão de crédito ou de débito a título de comissão não compõem a base de cálculo do PIS da COFINS devido por empresas. Ô, gente, vocês estão vendo que o Walter está com um sorrisinho de canto de boca? Deve ter acontecido alguma coisa muito boa aí, né? Agora estou sem barba, né, Thiago? Eu pareço um menino de 25 anos. É verdade, Dr. Walter Lombardi. Você nem notou isso, que eu tirei a barba e coloquei ela de molho. Olha só. Vou continuar. Essa piada foi horrível, né, Thiago? Nossa senhora, foi mal aí. Vê com o pessoal da Web se tem jeito de cortar essa parte. Ô, gente, eu vou contar para vocês aqui. O Walter entrou atrasado porque ele queria Ibope mesmo. Ele queria dar aquele mise-en-scène, se ele ia entrar ou não. Aquele clamor. E outro ponto, porque vocês nunca participaram de reunião presencial com o Walter no escritório.
Quando ele ia entrar, o escritório tem um sistema de som. Era obrigatório tocar aquela música do Game of Thrones, né, da entrada. É aquela do Indiana Jones. Tá, 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 tá. E aí, assim, as secretárias iam se levantando, o Walter passando com a dinastia. É assim, né? Vamos lá. E aí... Então, só queria te falar, antes da gente falar desse caso... Complicado. Alguém manda um WhatsApp para a professora Isabel pedindo desculpa que eu tive que dar um end, senão a live ia cair. Ó, vamos falar. A Nauweb mandou te avisar que quando bate Walter Lobato e Thiago Conde no Google, a primeira coisa que sai são as lives informativas. Que de informativas também não tem nada. Nós estamos destruindo o conceito, assim como o Supremo, na minha visão, anda mitigando os conceitos constitucionais, nós estamos destruindo o conceito de live. A gente não tem horário, não tem dia e também não é informativo, apesar de dizer que é. Mas tudo bem, um dia a gente melhora. Não, mas vem cá. Isso daí eu acho que não é justo conosco, não. Porque olha só, os intervalos desses tribunais são regimentalmente de 10 minutos, duram 1 hora. Por que a gente não pode atrasar meia horinha, gente? Pelo amor de Deus. Então vamos continuar para esse caso aqui. Então, esse caso aí, ele é muito relevante, Thiago. Ele é muito relevante por 2 motivos. Primeiro, a pergunta os gastos com o cartão de crédito, porque hoje e comissões, ninguém usa mais dinheiro, né? Então, sistema de boleto, sistema de cartão de crédito, né? Vamos empurrando o problema para frente na medida que puder, né, Thiago? Muito bem. Eles são essenciais à atividade, porque eles não estão gerando crédito e deveriam no PIS e COFINS. Então, eu tenho 2 tipos de interpretação. Ou eles não fazem parte da receita, com aquela mesma interpretação do ICMS na base de cálculo, ou seja, eu recebo o valor, mas imediatamente eu sou descontado desse valor para essa comissão, ou se o Supremo entender que não, que isso é receita própria, como dizia lá o Geraldo Taliba, né? Meras entradas não são receitas, desde que não tenham definitividade no patrimônio. Se eles são receitas próprias, isso de alguma forma no sistema não cumulativo tem que gerar crédito, né? Então, esse julgamento me parece muito relevante para discutir receita de terceiro, os próprios reembolsos que os escritórios de advocacia recebem, as receitas que você recebe por conta e ordem de terceiro, a confirmação do julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, o ISS, que foi ser julgado e houve pedido de destaque ou de vista, não me lembro, foi destaque, né? Vista? Então, esse julgamento é muito relevante para delinear o conceito de receita para fins de PIS e COFINS. E, portanto, pode ter reflexo em muitos outros casos. Em muitos outros casos, porque assim, aqui o ministro trabalha ao longo do voto dele nessa questão da ausência de disponibilidade econômica do recurso. E aí entra no caixa, mas não tem a disponibilidade econômica. Eu não posso dispor de forma ou como ao livre-albedrio do contribuinte acerca daquela renda, daquele recurso. É isso aí. Vamos em frente, então. Aí esse voto só tem o voto do ministro Marco Aurélio, aguarda aí, mas eu espero que seja uma confirmação do que já foi decidido no caso do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Também termina sexta-feira. Também termina sexta-feira. Também termina sexta-feira. Eu não entendi a pergunta quanto à inadimplência do cliente. Porque é mais aquela resignação nossa do passado, de que inadimplência, da mesma forma, não poderia compor o conceito de receita. Isso não vai ser julgado agora, mas certamente é uma matéria que precisa ser revista pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a inadimplência, ele já vai para outro fim, porque ali
no caso da inadimplência, era isso mesmo, então. Ali eu trabalho um ato, porque o atraso é um ato ilícito. Ato ilícito não é... Eu não posso ter tributo em cima de ato ilícito, né? Não posso tributar a atividade ilícita. Mas aí é uma outra discussão, que aí eles entram em juros, lucro cessante, dano emergente, que aí foge um pouco dessa daqui. E a inadimplência também entra naquele item de falar que, por exemplo, no ICMS, o fato gerador é a circulação da mercadoria e não o pagamento, o que não acontece com PIS e COFINS. O mais justo nessa história é o imposto de renda. É muito engraçado isso, Paulo, porque o mais justo é o imposto de renda que permite você excluir da receita quando há inadimplência e comprovações, inclusive de alçadas e requisitos para reconhecer essa perda. No PIS e COFINS a gente ainda não tem, mas essa é uma batalha que precisa continuar, porque é óbvio que quando eu tributo receita e que há inadimplência, eu tenho ausência de capacidade contributiva e ela precisa ser retirada da base de alguma forma. Isso, exatamente. Hoje eu estou muito informativo. Hoje eu acordei com o espírito informativo. Mas olha só, o caso aqui dos cartões de crédito é PIS/COFINS. Sim. O caso da inadimplência é IR. Sim, mas é porque no PIS/COFINS também no PIS/COFINS já foi discutido isso. Salvo engano, no STJ, e precisa ser levado ao Supremo. Tudo isso faz parte, é isso que a Paula quis dizer, da construção do conceito de receita. Nós fugimos do nosso caso, mas isso é normal eu fazer. Né? Não, mas tá certíssimo. É um caso que a gente está falando. É igual em sala de aula. Eu nunca consigo falar o que eu me propus no começo. Vamos lá, outro caso. ABI 4739, caso interessante, ligado aí ao direito penal, que é a constitucionalidade ou não, Paulo, que exigiu que operadoras de telefonia móvel compartilhem a localização dos aparelhos utilizados por usuários da Polícia Judiciária Estadual. Tá? E aí eu tenho aqui o governo do estado de Rondônia, né? E aí o voto do ministro Marco Aurélio foi que somente ativamente sobre explorar direto ou indiretamente autorização, cessão, permissão e respectivo serviço. E aí você vem falar o seguinte para a gente. Em repercussão geral, ou ABI, esse é o pulo do gato. Você vira e fala assim, mas isso não tem nada a ver com tributário? Tem sim. Porque se vem o Estado, ou se vem o município legislar, e isso é importante, sobre alguma matéria de competência privativa da União, eu tenho esse precedente falando, aqui você não pode entrar, você pode vir até aqui. Então, assim, município que vai instituir IPTU, sei lá, sobre de uma antena de telecom, não pode. Se vai interferir em matéria privativa da União, eu já não posso mais ter. Esse é o grande, acho que é o grande benefício da figura do precedente. Eu trago a razão de decidir e tento usar no meu caso. O ministro Marco Aurélio aqui entendeu pela inconstitucionalidade formal dessa lei de Rondônia, exatamente porque, à luz do entendimento da jurisprudência do Supremo, a mencionada legislação estadual institui uma regulamentação de uma questão de objeto de concessão de um serviço móvel, é matéria que cabe somente à União legislar. Caso aí, aguardo o voto dos demais ministros, mas é um caso super interessante do ponto de vista do sistema constitucional mesmo. Sistema constitucional. Por isso que nós colocamos ele hoje aí na... Bacana, interessante. Live. Esse foi uma novidade para mim, legal. E aí, assim, o pessoal que discute aí do IPTU, município fazendo legislação com incidência de IPTU sobre concessão, é um caso que pode dar um novo fôlego ali para aquele pessoal, tá bom? Porque o ministro fala do artigo 21. Expressamente. Tem lá, expressamente, tá bom? Bacana, tem que ficar de olho nesse caso. Voltamos nele semana que vem também, né?
Voltamos nele. Esse caso é o caso assim, que levou a comunidade jurídica à loucura essa semana, que é o caso 985, que é a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Vai falar dele? Achei que a gente nem ia falar dele, porque eu tô tão bem-humorado hoje, Thiago. Agora, a tese é legítima a incidência da contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. O plenário finalizou o julgamento. É até difícil falar desse caso aqui, porque assim, ele falou que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor a título de terço constitucional de férias, porque, segundo o ministro, estão caracterizados habitualidade e natureza remuneratória. Quanto à habitualidade, o ministro indica que se trata de verba paga com a periodicidade específica e é uma remuneração que é ali um reforço pago ordinariamente ao empregado quanto do descanso. E aí, cuidado, porque o ministro aqui deu uma indicação, o Supremo indicou o que é habitualidade. Então, verbas aí, a gente tem que continuar, aí a gente volta para brigar sobre verbas que antes eles incidiam, e agora a gente vai falar que exatamente não é pago de forma ordinária. Então, às vezes a gente perde um lado e tenta ganhar de outro. No toca surgem novas teses. Quando e aqui ele afirma que todas essas verbas aqui são remuneratórias porque são pagas em decorrência do contrato de trabalho em curso. E não somente em razão, e aí ele usa um termo que é adimplido pela prestação do serviço em sentido estrito. Assim, ele fala que as férias é uma espécie de afastamento temporário e que, mesmo diante de ausência de prestação de serviço, o vínculo permanece. Então, tem que ter a contribuição previdenciária. Esse caso foi um negócio horroroso, porque somente o ministro Fachin votou contrário e todos os demais ministros acompanharam o ministro aqui, Marco Aurélio, e é um caso clássico de alteração assim grave da jurisprudência. O próprio voto do ministro Alexandre de Moraes... O próprio voto dele, ele fala de que a jurisprudência oscilou, né? A gente tinha jurisprudência consolidada no STJ, o parecer da Procuradoria era favorável, havia uma expectativa muito positiva nesse julgamento. Havia uma expectativa muito positiva e mesmo assim nós tivemos aí uma decisão que nos deixou perplexos, porque ninguém da comunidade jurídica esperava isso, que era uma decisão de anos e anos do STJ. Já tiveram recursos que foram assim, transados em julgado. E uma votação expressiva, né, Thiago? Quanto que ficou? Foi 8-1, né? Nossa Senhora. Não, foi 9-1, não? 9-1, é verdade, 9-1. Só o ministro Celso que não votou, exatamente. Paulada. Nosso professor Jader aí deve estar preocupado com esse julgamento também. O professor Jader é um grande estudioso das contribuições, ele é que estudou aquele caso da compensação de ofício. Tiago, eu acho que esse caso é muito grave, seja pela guinada da jurisprudência, o que atrai para mim a possibilidade clara de modulação, seja porque o Supremo, de alguma forma, aponta para outros rumos na definição do salário de contribuição, né? Ele está utilizando esse voto, claramente, utiliza a suposta habitualidade como único pressuposto para a tributação, porque, para mim, é isso que ele caminhou, ou seja, o pagamento periódico de uma parcela torna ela habitual e, portanto, integra o conceito de salário de contribuição. E, num segundo momento, ele dá uma guinada para aquela divergência jurisprudencial
que a gente sempre teve, sempre discutiu, eu e você, inclusive, tivemos casos muito legais do CARF sobre isso, que é a base de cálculo do 195, ou a norma de competência, perdão, do 195, aponta para parcelas que integram, que são contrapartida do trabalho ou que são contrapartida do contrato de trabalho. E parece que o Supremo caminha para a habitualidade como elemento definidor e que, portanto, se essa parcela é oriunda do contrato de trabalho e, de certa forma, habitual, que é um conceito perigosíssimo, que você pode ter aí habitualidade, é igual ao conceito da reincidência, isso seria tributável. É uma mudança bastante forte em relação ao que vinha a jurisprudência das contribuições. Acho que todo mundo tem que ficar de olho, não só nesse caso, mas nos reflexos desse caso para as outras parcelas. Em nenhum momento até agora eu fui questionado por uma pessoa que eu gosto muito, virou assim: Thiago, não tem pedido de modulação? Eu falei, não. Aí a pessoa me devolveu falando assim: mas já estão circulando no mercado que vai ter modulação, todo mundo está falando que vai ter modulação. Todo mundo está falando que vai ter modulação, sim. As entidades vão pedir modulação, mas vão pedir no momento oportuno, que é na via dos embargos de declaração, que o plenário do Supremo falou que é o momento que eu posso ter essa questão, eu posso pedir a questão da modulação, que é onde eu efetivamente tive prejuízo. Mas representa, sim, uma guinada jurisprudencial muito o Jader está lembrando aí casos do passado que se definia como indenizatório mesmo que habitual. Nós podemos ter uma mudança grave aí nesse caso. E pior, sem nenhuma alteração legislativa. O tribunal pode mudar, a professora Isabel muito bem fala isso, o tribunal pode mudar a qualquer momento, mas desde que ele preserve o princípio da confiança, quem confiou, quem se orientou, deve ser respeitado. Então, essa decisão tem que valer daqui para frente. Espero eu que essa seja a interpretação aí do tribunal no final do dia, né? Walter, presta atenção, para de teclar aí. Tá trabalhando, né? A professora Isabel está me ligando, Thiago. Eu não posso deixar de atender, não. Falei com ela que eu estou numa reunião aqui, que eu ligo daqui a pouco. Dá índice, não é trabalhando, Thiago. Não posso dar índice na professora Isabel, pô. Ah, não, a professora Isabel pode dar índice, não. Beleza. Depois, o tema 1101, que é a aplicação do regime... Então, esse caso do texto constitucional, nós precisamos voltar aqui. Isso pode ser uma mudança significativa para o futuro. Nós precisamos ficar de olho nesse tema, ficar de olho na modulação, lembrando aos amigos, né? Aqui a gente tem também uma responsabilidade de informar, ainda que a notícia seja péssima, de que a modulação vai ser pedida em embargos, mas o resultado do julgamento, ou seja, o efeito da repercussão geral, se dá com a publicação da ata, né, Thiago? Exatamente, com a publicação da ata. Então é preciso que as pessoas entendam que hoje o entendimento do Supremo já é de que no terço constitucional incidem as contribuições sobre folha de pagamento. Nossa querida Andréia, doutora Andréia, nos prestigiando. Vamos agora até falar mais sério, né, Thiago? Doutora Andréia, vamos hoje falar mais sério. Não, doutora Andréia é uma conselheira super respeitada no CARF. É uma honra estar aqui. Eu aprendo a cada voto dela. Eu estava falando isso com um advogado meu outro dia. Os votos dela são muito bem fundamentados, inclusive na parte processual, de princípios. Os votos são muito legais. Quem puder assistir também uma live, uma pessoa que é da mesma escola da doutora Andréia, é a doutora Edeli, que fez aquela live. Nós trouxemos aqui na AbraDT. Que é assim, excepcional, alta qualidade. Respeitadíssima também como a doutora Andréia. É verdade. E vamos continuar. Depois do tema 1101, que
que é a aplicação do regime de falência e recuperação judicial às empresas estatais que explorem atividade econômica. Isso é um tema importante, porque às vezes a empresa é estatal, explora atividade econômica, é uma sociedade de economia mista, que tem o capital ali da União, mas tem dinheiro privado ali no meio também, explora atividade econômica em sentido amplo, se estão ou não sujeitas à falência. E aí era uma questão ampla, por unanimidade. O plenário aqui, ele decidiu pela existência de repercussão geral dessa questão, né? E os ministros, por maioria, afirmaram que a controvérsia possui matéria constitucional. Mas você acha que possui matéria constitucional? Possui, né? Possui sim, porque assim, a aplicação do regime de falência, quando eu tenho uma empresa estatal que atua em regime de concorrência, é importante. Porque isso, assim, tem mesmo matéria constitucional aqui, porque essas empresas aqui, à luz do 173, elas têm que ter um regime diferenciado, segundo a Constituição Federal, mas elas são do regime privilegiado, surfando entre os dois mundos. Então é importante que isso seja estabelecido, se elas podem ou não ter regime de falência e regime de recuperação judicial, e é importante para todo jurisdicionado, porque assim, essas não atuando em regime de concorrência conosco, elas não podem ficar a todo momento conosco do privado, elas não podem ficar a todo momento indo do público e pedindo aporte. Né? Assim, se quer vir para o nosso lado aqui, então venha com todos os benefícios, com todos os privilégios, mas com todos os ônus e bônus também. Então venha atuar conosco. Entendi. Interessante, Carlos. Só foi reconhecida a repercussão geral, mas é um caso que abre muito aí o prisma de empresas que têm capital público, mas que estão aqui pincelando do lado do privado. Ou seja, isso também pode acabar influenciando nessa interpretação como um todo e até na imunidade, né? Exatamente, até na imunidade. Perfeito. E aí, o nosso derradeiro caso é um caso do STJ, julgado em repetitivo, tema 1049. Sei que a gente fala muito de Supremo aqui, mas é um caso que foi importante, que foi o redirecionamento de uma execução fiscal contra uma pessoa sucessora, uma pessoa jurídica que sucedeu, quando a incorporação não foi informada ao fisco. Esse caso é interessantíssimo. Cuidado. Aqui, a primeira sessão do STJ definiu que a execução fiscal ela pode ser direcionada à empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posterior à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade aí de modificação, e é isso que é importante, sem a necessidade de modificação da certidão da dívida ativa. Quando for verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco. E aí, pergunto aos senhores, será que, aí os advogados falavam, mas eu informei via petição nos autos. Não é isso que o STJ definiu. Eu preciso informar a Receita Federal do Brasil que teve essa sucessão. Isso é importante. Qual é a informação, inclusive para fins de prescrição? Isso é muito relevante, esse julgamento. Né? E aí, qual é a informação que eu levo ao fisco? Porque eu já tive caso de informação, de cisão, na verdade. Não, acho que foi de incorporação mesmo. Que a transmissão da DIPJ não foi suficiente, na visão do fisco, para ele entender como informado, porque havia um procedimento próprio para esses casos. Exatamente. E aí, assim,
eu não posso, o direito tributário não cabe analogia. Então, o advogado tem que ser, eu fiz questão de trazer esse caso, porque, assim, é um caso clássico de que a gente tem que fazer a advocacia precisa buscar a coisa certa. Quem está ali nos autos não é a Receita Federal, é a Procuradoria da Fazenda, é uma outra esfera que faz a defesa judicial da União. Você precisa, e aí o que falou o STJ, você precisa comunicar essa operação pessoalmente ao fisco, ou seja, você precisa ir lá, fazer a alteração e comunicar que existiu isso. E aí o STJ fala que, a partir de interpretação conjunta do artigo 1118 do Código Civil e do artigo 123 do CTN, o negócio jurídico que culmina na extinção de uma pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte efeito na esfera tributária depois dessa comunicação. O STJ utiliza o termo pessoalmente ao... Desculpa. Não, te interrompi, desculpa. Não, é só isso. Depois de ser comunicado pessoalmente o fisco. Então, aqui o STJ virou e falou assim, como não comunicou, eu não preciso ter substituição da CBA para que ocorra diretamente o redirecionamento da execução fiscal. Esse caso é aquele caso da prescrição que juntou documento, não juntou documento? Não, esse é outro caso, né, Tiago? Esse é outro caso. Aquele caso da juntada de documentos que comprovam ou não a prescrição, aquele é um caso muito legal da gente trazer aqui semana que vem. Bom, aquele lá já foi julgado, né? Que tem várias hipóteses, né? Isso eu trago. Eu acho que a relatoria do ministro Herman, eu acho. Ou o voto vencedor foi dele. Não foi do ministro, acho que do ministro Mauro. Aquele caso é um caso muito legal. Vamos trazer ele semana que vem. Pois é, Fernando. O Fernando... Isso. Na verdade, eu ia falar isso. Hoje em dia, o procedimento está muito mais... como é que eu diria? Único. Porque hoje, até para você fazer alteração nas juntas comerciais, você tem que passar pela Receita Federal. Então, esse caso que foi julgado aí, nem pode se levar em conta muito o procedimento. Me preocupa ele, no sentido de que o ato público não necessariamente fará efeito junto à Receita se não houver a comunicação expressa ao órgão fazendário. Isso me preocupa, porque existem outros casos que a gente trata de prescrição e que diz, olha, o ato é público, foi averbado em cartório, por exemplo, e, portanto, havia uma presunção de conhecimento. Esse julgamento está dizendo, não há presunções de conhecimento, é preciso que haja o procedimento, pelo que eu entendi, Vossa Excelência relatando. Exatamente. Eu tenho que ter aqui uma questão absolutamente... O ato formal é importante para a Receita Federal, ainda que ela tome conhecimento desses eventos por outras formas. Essas outras formas não são, o STJ validou, que não são hábeis para afastar algumas ações. É isso aí. Gente, aproveitando essa questão de obrigações, acessório e procedimento, hoje à noite tem uma live na BraDT, promovida pela BraDT Jovem. Só em olhar lá na página da BraDT, muito legal, falando das novidades existentes nessas obrigações acessórias. Inclusive aqui em Minas, a gente tem algumas mudanças importantes e facilitadoras nas obrigações acessórias, entender um pouco o que é bloco K, etc. Tá bom? E sexta-feira nós vamos ter também um debate muito legal, que é a incidência ou não de TCD no VGBL, que é algo que causa aí muita controvérsia, tanto no mercado como nos tribunais. A gente volta na semana que vem. Eu queria mais uma vez pedir muitas desculpas a vocês. Queria pedir muitas desculpas a vocês e ao Tiago pelo meu atraso de hoje. Então a gente volta semana que vem, a qualquer dia, a qualquer hora e a qualquer momento. Você pode ficar aí na live, por favor? Eu vou desligar o meu vídeo, mas eu vou ligar para a professora Isabel, falar que você estava comigo 1 hora no telefone, por isso você não atendeu.
Não me faça isso. Eu já tô ligando para ela antes de desligar a live. Tá bom? O que é isso? Gente, tchau. Até semana que vem. Thiagão, obrigado. Foi ótimo. Tchau, tchau.